bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber notificações, faça comentários, dê seu like, principalmente compartilhe. Como nós precisamos do Espírito Santo para caminharmos aqui nesta terra, não é verdade? Vamos ver logo após a vinheta. Precisamos de unção, precisamos confiar no Senhor, não podemos desprezar as pequenas batalhas que nós travamos, porque nós vencemos porque o Senhor nos faz vencedor. Vamos ao tema de hoje. Não por força e nem por violência, não é do seu jeito, é do jeito do Senhor, e do jeito do Senhor é o melhor. Zacarias 4:6 é o nosso texto base, que diz assim: E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, ele é tremendo. Deus, ele deu uma visão para o profeta Zacarias. Sabe para quê? Para que Zacarias falasse a Zorobabel. Zorobabel era o líder do povo de Deus. Aquele povo que estava saindo da primeira leva lá da Babilônia. Era o povo que tinha sido levado cativo. E Zorobabel era um povo, ele era da linhagem real, ele era descendente de Davi, neto de Joaquim. Ele era um dos príncipes de Israel. Zorobabel, ele foi responsável para liderar o primeiro grupo dos judeus que voltaram da Babilônia. Olha que tremendo! Na época do rei Ciro, lá na Pérsia. Zorobabel, ele ficou como governador de Judá. E você acha que foi fácil? Foi não. Eles saíram lá da Babilônia e eles chegaram em Jerusalém. Era a primeira leva, foram 3 levas, ele foi da primeira. Imagina como que eles se encontraram lá. Ageu 2:2-4, dá uma noção pra gente. Formulai a seguinte indagação ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Eles precisavam serem assim animados pelo Senhor. Serem assim fortalecidos pelo Senhor diante daquela situação. O povo ficou 70 anos cativo lá na Babilônia. Quando voltaram, a primeira coisa que eles tinham, que era importante, era eles reconstruir o templo. Porque justamente os soldados de Nabucodonosor destruíram o templo do Senhor, aquele templo lindo que Salomão fez. E eles vieram com esta função para reconstruir. Mas quando Zorobabel voltou, teve muita dificuldade. Sabe por quê? Os moradores locais, aqueles que estavam lá, porque o povo de Israel, o povo de Judá, foi levado cativo, mas outros vieram para ficar naquele lugar, até trazido mesmo pelo Nabucodonosor. E alguns poucos também judeus. E esses moradores que ficaram lá, eles não queriam reconstrução de Jerusalém, não. Eles não queriam reconstrução do templo, não. Eles conheciam a história do povo de Israel, eles conheciam a história do povo de Deus e eles não queriam se submeter à lei desse Deus. E Zacarias, ele vem justamente para trazer isto ao povo. Sabe o que significa Zacarias? Olha que tremendo, lembrado por Deus. Zacarias, ele era da tribo de Levi. Ele era profeta, filho de Baraquias e neto de Ido. Mas olha que interessante Zacarias 1:1. Para a gente entender, no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias. Aí quando fala filho de Ido, é porque é o neto, tá? Dizendo. Então, daqui a pouco a gente vê o que ele diz. E ele foi levado, Zacarias foi levantado por Deus, foi levantado como profeta em Judá para despertar o povo de Deus para a reconstrução do templo, para restabelecer o culto e para a celebração ao Senhor. Agora você imagina, ele estava no meio de um povo que estava com dificuldade, que estava passando por dificuldade e por oposição, mas ele enfatizou de forma especial as bênçãos futuras que o Senhor estava preparando para aquele povo. E o profeta Ageu, ele também foi usado por Deus nesse propósito.
Ele era contemporâneo de Zacarias. Vamos ver Ageu 1:1. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, lembra? Filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, né? Então a gente vê que certo dia, o profeta Zacarias, ele estava lá olhando aquela situação e ele teve uma visão. Ele ficou vendo aquela visão e ele ficou paralisado. Ele ficou assim inerte. E o anjo do Senhor o despertou. Porque não dá para a gente ficar dormindo. Nós temos que estar atentos. Zacarias 4:1 diz assim: e o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. Eu fico assim, imaginando que Deus tremendo. Mas nesta visão do profeta Zacarias, ele ficou meio anestesiado, né? Lembra, eu posso dormir o sono gostosinho, que é o sono do descanso físico, mas o sono espiritual não posso não, o diabo não brinca comigo não, o diabo ele é feroz, mas o nosso leão da tribo de Judá, ele é conosco, né? E fala assim, e ele foi despertado, né, pelo anjo, e o anjo faz a seguinte pergunta para Zacarias, Zacarias 4:2a. E disse-me, o anjo diz a ele, que vês? Zacarias responde, olha aqui, o verso 2, finalzinho do verso 2 e o verso 3. E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Esta é a visão. E olha, Zacarias não entendeu nada. O profeta estava mostrando assim, estou entendendo nada. Eu quero saber o que é isso que Deus está me mostrando. Zacarias 4:4 diz assim, e respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? E o anjo lhe responde, Zacarias 4:5. Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? Gente, eu fico assim, impressionada. O que é isso? Ué, você não sabe o que é isso? Como Deus gosta de ouvir a nossa fala sincera. E Zacarias, ele foi sincero, Zacarias 4:5b. Não, Senhor meu. Eu não sei o que é isso, é justamente isso. O que é isso? Me conta, me fala. E o anjo responde. Olha o que era aquilo. Zacarias 4, verso 6. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não é para você, tá? É para você falar para Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. No estudo anterior, eu falei sobre o cântico de Moisés. E nós vemos que Moisés, no cântico dele, ele exaltava o grande Deus. Mas ele começava falando da força do Senhor. Êxodo 15:2. O Senhor é a minha força e o meu cântico? Ele me foi por salvação, este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Abrindo parênteses, né? Como é gostoso a gente saber que nós somos a habitação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo habita em nós. E Davi fala no Salmo 28, verso 8, assim, o Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Você é povo de Deus, o Senhor é a tua força, não é na força de carne, mas é na força do Senhor que a gente vence, glória a Deus. E é o Senhor que nos fortalece dia a dia, amanhã a manhã, é o Senhor que nos levanta e é o Senhor que tem nos sustentado. E Paulo reconhece isso, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é que eu tudo posso na minha força, não, mas eu tudo posso na força do Senhor, é o Senhor que nos fortalece. E nessa mensagem a Zorobabel, Deus falou que não seria pela força do braço dele, não seria pela força de exército, não seria pela inteligência humana. Era uma mensagem que Deus estava dando a Zorobabel de encorajamento.
Deuteronômio 8,17 diz assim: portanto, não digas no teu íntimo, a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Não é. Dá glória ao Senhor, porque o Senhor é digno de glória. Nós não conseguimos nada por nós mesmos, mas conseguimos pela misericórdia, pela graça do Senhor. Também não seria pela força e nem pela violência que Zorobabel iria conseguir reconstruir aquele templo. Eram muitos opositores nessa reconstrução. E o povo, em compensação, o povo judeu era um povo abatido, um povo que estava desanimado, um povo que estava enfraquecido. Mas seria pelo Espírito de Deus. E a Bíblia ainda fala que Zorobabel iria inaugurar o templo. Oséias 1,7 fala assim, olha que tremendo: contudo tratarei com amor a casa de Judá, o reino do sul, e o salvarei por Yahvé seu Deus. Eis que eu te darei vitória, não pelo arco, pela espada ou por intermédio das guerras, tampouco pelo poder de cavalos e cavaleiros. Olha que Deus tremendo! Não é inteligência humana, mas é o Espírito de Deus que nos faz prosperar. E Deus daria força para aquele povo abatido. Deus daria sabedoria para eles agirem. Deus daria unção, o símbolo lá do azeite. Deus daria graça e também Deus daria recurso. Não era pela força humana. É importante a gente entender isso. Não é pela estratégia humana, mas é por sermos conduzidos pelo Espírito de Deus. Com Zorobabel não foi diferente, mas só que tem uma coisa: o rei Salomão, quando ele edificou aquele templo, foi coisa majestosa, foi tremendo, porque ele tinha recursos humanos, ele tinha recursos financeiros, ele tinha tudo, até o próprio rei Davi tinha deixado tudo para ele. Seria diferente? Seria, mas o Senhor era o que iria fazer acontecer. Mas o povo precisava ter ânimo, precisava se esforçar, precisava ter coragem. Eu falo para você, você quer ver Deus agir na tua vida, você precisa ter ânimo, você precisa se esforçar, você precisa ter coragem, que é disso que Deus se agrada daquele que confia nele. Ageu 2:4 fala assim: ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Eu sempre me lembro de uma pregação, quem pregou não sei quando foi, muito menos, mas eu lembro que sempre era muito comum essa pregação. A gente quer trabalhar para o Senhor, não dá para ficar deitado numa rede, balançando, e ficar, eu quero trabalhar para meu Senhor, sem fazer nada. Esforça-te. Faça o que Deus mandou você fazer. O resto é com ele. E Deus falava para o profeta Ageu. O Espírito de Deus estava com eles. Ageu 2:5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vós. Não temas. É isso que o Senhor manda dizer para você. Por que você está com seu coração apavorado? Porque te preocupas? O Senhor está contigo. Não temas. Ao contrário, se nós contextualizarmos esse versículo, nós vamos entender que você, que eu, precisamos nos aquietar, precisamos deixar Deus agir em todos os momentos da nossa vida. Vamos ver o Salmo 46, verso 11. Olha que tremendo, eu trouxe 3 versões para você. A primeira versão fala assim: cessai as batalhas. Sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei louvado na terra. Aí a segunda versão diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Já outra versão, que é Salmo 46, 11, que é em francês, fala assim: arrêtez e saber que je suis Dieu. Ou seja, para de batalhar contra o ar, para de dar murro no ar. Você precisa focar na tua guerra. Teu irmão, teu amigo, teu filho, tua filha não são teus adversários. É por isso que o Senhor fala, você precisa deixar Deus agir. Não é por força
força, não é por violência, não dá para você abrir a cabeça deles e colocar o Espírito Santo, não é assim que funciona. João 16:8 fala assim, é o Espírito Santo que convence, e quando ele vier, no caso ele já veio, graças a Deus, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Assim também Hebreus 13:8, eu vou repetir esse versículo, no estudo anterior eu falo sobre ele. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, o mesmo Deus que exaltou o povo de Israel, é o mesmo Deus que também tratou com o povo de Israel, é o Deus que manda dizer para você, aquieta, acalma, deixa Deus agir, não é por força, não é por violência. E Deus falava com Zorobabel, Deus falava com Zorobabel que ele ia mandar recursos, Deus falava com Zorobabel que ele, o Deus Todo-Poderoso, é dono de tudo e dono de todo o recurso. Ageu 2:7-8 diz assim, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, glória a Deus, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. E Deus, ele faz aquela promessa que é linda, que é tremenda, que é poderosa e que nós gostamos de ouvir, Ageu 2:9, que diz assim, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. É só para a gente glorificar o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Deixa Deus agir no teu marido, deixa Deus agir na tua vida, deixa Deus agir nesta situação. Para, aquietai-vos, como diz o Senhor, arreter, em francês, parem, deixa Deus agir. Vamos concluir, a obra do Senhor, ela não é estabelecida e não é realizada com base nos nossos méritos, nas nossas realizações humanas, não é pela força do nosso braço, ao contrário, o sucesso da obra de Deus depende, antes de qualquer coisa, da ação poderosa do próprio Espírito de Deus. Nós precisamos sim fazer a nossa parte, nos disponibilizar na obra, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos fazer aquilo que é para nós fazermos. Você quer a salvação do teu marido? Ore, consagre, jejue, clame a Deus, peça a Deus a libertação dele, do teu filho, da tua filha, clama, confia no Senhor, porque aquele que fez a promessa é fiel, confia no que fez a promessa, e nós precisamos sim fazer a nossa parte, mas você não pode se esquecer, o Senhor é o que te fortalece. Aquele povo precisava saber que apesar das falhas do homem, das limitações do homem, Deus cumpriria o que Deus mandou. O povo judeu, ele deveria terminar aquele templo e restabelecer o culto a Deus, mas não era pelas forças de armas, forças do exército, pelo poder humano, mas era pela ajuda da providência e da graça divina. Não será com nossas forças, não será pela violência, não será com a gente brigar, da gente fazer biquinho, da gente fazer drama, da gente contender com as pessoas que nós queremos que o Senhor salve. Ao contrário, eu devo descansar, eu devo confiar, eu devo brigar, mas é na oração. Deus é aquele que transforma todas as situações, Deus é aquele que transforma os nossos entes queridos, é Ele, é Deus que muda o coração, é Deus que age a nosso favor, se nós confiarmos nele. Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Deus é Deus de vitória, Deus é Deus de milagre. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E o Senhor fala, Ele é aquele que pode transformar o coração, Ele é aquele que pode modificar a situação, mas eu preciso me fortalecer no Senhor, porque tenho o tempo do Senhor. Não desista, não desanime, busque a tua força em Deus. Precisamos da unção, precisamos do Espírito Santo, precisamos da comunhão com Deus. Sabe para quê? Para podermos vencer nesta guerra. Não podemos desanimar diante da batalha. Que o Senhor Jesus fale contigo, que o Senhor Jesus venha te renovar, que o Senhor Jesus venha te fortalecer e que você possa entender, não vai ser pela tua força, mas vai ser pela força do Senhor, que o Espírito Santo vai agir nesta situação. Jesus te abençoe, fique com Deus, até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar. Deus te abençoe.